Esses dias o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan, estava em alguma rádio reclamando, se queixando do fato de que o quadro social gremista andou perdendo muito associado. 25% dos sócios parece que deixaram de pagar suas mensalidades. Um quadro social que eu acredito beirava ali os 100 mil sócios, acho que era 96 mil, se eu não me engano. Enfim, 25% disso se desassociou do Grêmio, deixou de ser sócio do Grêmio. Pois bem, eu queria começar essa análise, esse vídeo aqui, corrigindo o presidente Romildo. Eu acho que não devemos lamentar pelos 25% que perdemos. Eu acho que devemos exaltar os 75% que ficaram. Isso, na verdade, é uma ótima notícia. Essa informação, esses números são espetaculares, presidente Romildo. Repense essa sua queixa, repense essa sua lamentação. É uma retenção incrível de 75%. Pensa comigo, vamos raciocinar só por alguns minutos. A gente está vivendo uma pandemia, um caos mundial, que gerou muita coisa ruim. Acho que ninguém passou totalmente impune pela pandemia, não está passando, porque ela ainda está presente, desde questões emocionais, psicológicas, ansiedade, muita gente, até eu mesmo passei, talvez ainda esteja passando por algo nesse sentido, questão financeira, que é o nosso ponto aqui, aí sem falar a questão de perdas familiares, perda de entes queridos, coisas que não tem mais volta, marcas que essa pandemia vai deixar para sempre. E é um cenário mundial, não é uma questão do Brasil, de Rio Grande do Sul, do Grêmio, é uma questão mundial. Então, dentro desse cenário que é caótico, que é de um colapso generalizado e pandêmico, mais especificamente, esses números não são absurdos. E eu insisto, eu diria até que são satisfatórios, são passíveis de comemoração. E eu vou me aprofundar um pouquinho na questão dos números. 25% dos sócios do Grêmio caíram fora, pularam da barca do quadro social. Vamos considerar, acho que até de uma forma conservadora, que 10% desses caras simplesmente não tiveram mais como pagar suas mensalidades, não conseguiram, não é uma questão de opção, de mimimi, porque contratou quem eu não queria, nada disso. Nada disso. Cara, é até bem conservador esse número, repito, porque a maioria das empresas que vendem entretenimento, serviços em geral, que não são assim alimentos, coisas mais básicas da sobrevivência humana, acho que a grande maioria perdeu muito mais do que 10% dos consumidores na pandemia, Perdeu muito mais do que isso. Eu acho que eu estou sendo conservador nesse número, porque a questão econômica também foi um fator que pegou e está pegando ainda muito forte nesse cenário. Então, cara, é muito razoável pensar que pelo menos 10% desses caras deixaram de pagar simplesmente porque não conseguiram. E isso é pra lá de compreensível, Vou pegar mais 10% de caras que são os pragmáticos, Não é só o Filipão que é pragmático, o torcedor também consegue ser. O que são os pragmáticos, cara? São os caras que simplesmente pensaram assim: não estou indo na arena, eu pago a mensalidade para ver os jogos, Meu intuito principal é esse. Não estou indo aos jogos, não tem torcida no estádio, por que eu vou pagar a mensalidade? Isso também é bem compreensível. Aqui pode até ter um asterisco de uma discussão filosófica, se tu é sócio para ajudar o clube porque tu ama, ou se é para benefícios, questões pessoais. Cara, eu acho que tudo se mistura, não dá para ser tão preto no branco nesse ponto, tá? Mas eu acho bem razoável alguém
que não está conseguindo ir aos jogos, pensar de forma pragmática. Até porque essa questão se mistura um pouco com a dos outros 10%, né? Às vezes o cara é pragmático, até mesmo porque de repente ele não está desempregado, mas ele perdeu renda com a pandemia. De repente ele tinha um negócio que está ganhando menos, de repente ele teve que emprestar dinheiro para um parente, de repente, né, a coisa apertou para quase todo mundo de uma forma ou de outra, né? Aí somado a isso, ao fato do cara não estar indo aos jogos, de repente ele falou, não, vou cancelar. De repente esse cara até conseguiria, não é que nem os outros 10% que não tiveram escolha. De repente esse cara até fazendo algum esforço conseguiria, mas ele não está conseguindo ir aos jogos, né? E seja lá com o calo apertando ou não, esses outros 10% podem ter decidido também sair fora. Sério, gente, até agora eu tô achando esses números bem razoáveis, bem conservadores. A gente está falando de uma pandemia, de um caos, de um colapso global, né? Tô falando de 10% que não conseguiu e 10% que não tinha um produto e deixou de pagar. É muito razoável. Aí sobram 5% que são os caras indignados com a direção, que também podem estar com menos grana no bolso, que também podem estar frustrados por não estar indo aos jogos, né? E que de quebra estão vendo a direção perdidaça nas contratações, na ausência de contratações, na dificuldade de se desfazer de atletas, nos erros crassos de avaliação, de diagnósticos do elenco que tem em mãos, dos diagnósticos de jogadores que andam sondando, de tudo, da bagunça generalizada que virou o Grêmio. 5% apenas estaria largando de mão nesse meu cenário hipotético por causa dessa bagunça vergonhosa que está a gestão de futebol, sobretudo do Grêmio, né? Não estou falando da questão financeira, tem méritos ali, eu sempre repito, sempre abro esse parêntese, né? Estou falando da questão do futebol, a pasta futebol, que bem ou mal é a razão de existir do clube, né? Do Grêmio Futebol Porto Alegrense, né? Então é uma das coisas mais importantes, para não dizer a mais importante, né, do clube, que vai muito, muito mal e não é de hoje. Hoje, eu estou dizendo há tempos, hoje essa corda está estourando, mas ela vem sendo esticada há tempos. Então seria razoável pensar que 5% do quadro social caiu fora ao ser eliminado de forma vexatória de Copa do Brasil, apesar de ser finalista, já foi vexatório, né? A Libertadores antes tinha sido, e assim vai, e agora a pré-Libertadores de forma vexatória, a Sul-Americana de forma vexatória, um Z4 atolado ali atrás de forma vexatória, e tudo isso culminando em 5% de perda no quadro social, com pandemia de pano de fundo, com estádio fechado. Opa, é bem pouco, hein? É muito pouco. Então assim, ó, parabéns, torcedor gremista, vocês são guerreiros, resilientes, apaixonados por esse clube. Não à toa saiu uma pesquisa tempos atrás que a torcida do Grêmio era a mais apaixonada do Brasil. Os caras avaliaram vários critérios de gasto em lojinha, engajamento, não sei o que, blá, e a torcida do Grêmio saiu como a mais fanática do Brasil, a mais apaixonada. Esse quadro social com perda de apenas 25% nesse cenário catastrófico do futebol do Grêmio e de uma pandemia, cara, é de se comemorar. Romildo, repensa a tua queixa, repensa a tua reclamação, ou enfim, tua lamentação de ter perdido 25% do quadro social. De um clube que talvez tenha sido o único ou um dos únicos da Série A que não diminuiu 1 centavo no pagamento dos seus atletas quando apertou a pandemia lá, quando ela estourou lá em 2020. Todos os clubes renegociaram. Cara, tinha, sei lá, gari na tua cidade aí que recolhe teu lixo, que talvez perdeu um pedaço do salário. Tinha gente, advogado, médico, faxineiro. Teve gente de todas as áreas que tu possa imaginar que perderam parte do salário em negociações, em dificuldades da empresa e não sei o que lá, né? Aí os caras que ganham, a fortuna que ganham, que é fora de qualquer curva que a gente possa traçar
no país e no mundo até, né? Esses caras do Grêmio não perderam um centavo, eles negociaram apenas uma prorrogação de um pedaço do pagamento que no fim das contas, se eu não me engano, o Romildo já quitou antes da hora, depois que vendeu alguém, se eu não me engano, o PP. Mas eu sei que andou rolando um pagamento e o Romildo tinha prometido para pagar em 2021 e acabou pagando ainda em 2020, se eu não me engano. Então, mal e mal, nem adiado foi esse pagamento, né? Então, aí o Romildo acha que é muito, 25% desse quadro social olhar para esse cenário, né? Se indignar e ou não conseguir mais pagar e abandonar as mensalidades. Eu acho que é pouco, cara. Eu acho que assim, ó, a torcida do Grêmio tá dando um show. 75% de retenção é demais, cara. É fenomenal, né? Eu com certeza 75% de retenção é muito mais do que o índice de acerto da direção do Grêmio em contratações. Talvez ela esteja acertando 25%, invertendo essa porcentagem. E digo mais, o Grêmio hoje, sábado, hoje dia 24 de julho de 2021, o Grêmio, antes de entrar em campo contra o América Mineiro, tem 10 partidas pelo Brasileirão e 6 pontos. Isso é 20% de aproveitamento. É menos do que a galera que saiu do quadro social, né? Então talvez esse 25% de saída também se explique um pouco por aí, Romildo. Vamos fazer o seguinte então, vamos ganhar do América Mineiro e aí a gente vai a 27,27% de aproveitamento. Aí a gente passa dos 25%. Aí quando a nossa pontuação, quando o nosso aproveitamento estiver melhor do que o número de sócios que deixou o quadro social, talvez a gente consiga, né, começar a pensar em reanimar esse torcedor. Que, repito, não é só questão de estar animado ou desanimado, ou frustrado ou indignado. Tem questão econômica também do Brasil e do mundo, né? Então tem que colocar tudo isso nesse cenário. E eu repito, é um cenário de se comemorar. Porque somado o caos pelo qual o mundo vem passando com a bagunça generalizada pela qual a gestão do futebol do Grêmio vem passando, né? Os caras estão completamente perdidos. 25% é muito pouco. É uma torcida realmente apaixonada. Parabéns, torcedor gremista. Quem puder continuar sócio, continua, cara. É isso aí, vamos ajudar o clube. Quem puder se associar nesse momento, se associa, velho. Mas o que eu tenho para dizer para vocês é que os números atuais já são muito bons. E ao contrário do Romildo, que lamentou, eu estou aqui felicitando e comemorando por esses resultados do quadro social tricolor. Era isso. Vamos ter que ganhar hoje, é ganhar ou ganhar, né? E passar os 25% de aproveitamento no Brasileirão. É essa a porcentagem que nos interessa no momento. Era isso então, feito, falou, abraço.